Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Acompanhamos-o sempre de segunda a sexta-feira, onde lhe trazemos sempre projetos e convidados especiais, sempre com temas muito atuais e que sempre nos ajudam no nosso dia-a-dia. É sempre um gosto e um privilégio fazer parte do seu dia. Esperemos que você passe esta uma hora connosco, onde nós também lhe vamos trazer assim uma boa disposição, bastante informativo, mas acima de tudo, uma manhã bastante descontraída. É verdade. E hoje o que é que nós vamos ter para si? Hoje vamos ter dois temas bem diferentes, mas que nós escolhemos exatamente para que possa pensar. Você sabia que a violência nas escolas tem aumentado? Pois é, e isso não é nada bom, não é? E se calhar há poucas coisas ou pequeninas coisas que nós podemos fazer para mudar isso. Se calhar conhecer um bocadinho essa realidade, algumas dicas também que vamos receber aqui do nosso querido convidado que vai estar connosco, vai nos ajudar se calhar a nós também abrirmos os nossos horizontes e a pensarmos de forma diferente. É verdade, porque pequeninas diferenças, pequeninas mudanças fazem sempre uma grande diferença no futuro. E nós temos que ter os nossos filhos em segurança nas escolas sempre, não é? Portanto, também está nas nossas mãos fazermos algo e nós vamos falar isso com o Miguel Rodrigues, ele é investigador da PhD, que nos vai falar exatamente acerca deste livro Violência nas Escolas. E depois, na segunda parte, nós vamos estar à conversa com o Daniel Estima e com o Sátiro. E sabe o que é que eles vêm falar connosco? Quer saber? Um projeto feito em 24 horas. Será que você conseguiria fazer? Vamos ver como é que correu e como é que está este projeto. E sem mais longas, eu vou dar início então à conversa com o meu convidado. Bom dia, Miguel. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. O prazer é todo meu, obrigado e realçar e agradecer o vosso interesse por esta problemática da violência nas escolas, que é sempre muito importante trazê-la à informação da nossa sociedade. E este livro que nós vamos falar, porquê que sentiu a necessidade de escrever este livro? Bem, antes de mais, o livro demanda de um projeto de investigação de um pós-doutoramento na Universidade Lusófona aqui de Lisboa, em que houve essa necessidade de trabalhar a temática da violência nas escolas, porque encontramos, ao nível da investigação e dos profissionais que trabalham nesta matéria, alguns valores relacionados com esta temática que não são muito divulgados. Então houve a necessidade de compilar e viemos trabalhar os dados desde 2005 até ao último ano letivo de 22, para termos uma maior precisão dos factos e dos perfis ligados às várias variáveis da violência em ambiente escolar, porque é através do conhecimento da informação que nós conseguimos trabalhar também as questões da prevenção e do combate à violência em ambiente escolar. E a violência tem aumentado, infelizmente, não é? Desde 2005, desde que há dados em fontes abertas a nível científico, percebemos que já houve valores mais elevados do que aqueles que atualmente, no ano mais recente, temos conhecimento. No entanto, percebemos que nos últimos 3, 4 anos os valores aumentaram em comparação com o ano letivo mais presente, o 21-22. Há pouco já tínhamos falado um pouco sobre isso. Os dados de 2022-23 sairão muito em breve e teremos uma fonte de análise para fazer uma comparação mais efetiva. Mas no último ano letivo, sim, houve um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, praticamente 30%. No entanto, temos que ter em atenção que os anos de 2021, tivemos uma fase de Covid, em que houve várias fases dos anos letivos em que as crianças e os jovens, os alunos, estiveram confinados. Não houve, não estando juntos, estas problemáticas, como as agressões, as injúrias, a nível pessoal, era mais difícil de acontecerem. Efetivamente poderão ter aumentado crimes como, por exemplo, o cyberbullying, poderá ter aumentado. Mas houve uma diminuição desses anos e no último ano letivo, numa fase em que já não havia este confinamento do Covid, os valores subiram praticamente 30%. Porquê que acha que há esta violência? Será que nós, como pais, estaremos a fazer bem ou não o nosso papel? Porque geralmente nós pensamos, não é, que geralmente os filhos, não é, os filhos muitas vezes exteriorizam, não é, quando estão com os colegas, com os amigos fora, muitas vezes as vivências e as, seja frustrações, seja o que for, do seio familiar, não é? Acha que os pais também têm um papel relevante e importante para ajudar na prevenção? Será que não temos estado a fazer o nosso papel tão bem? Podemos dizer que
o que leva à violência em ambiente escolar, aos desentendimentos, às agressões, aos furtos, todas as tipologias de ilícitos criminais que possam ocorrer em ambiente escolar, a investigação que é feita de forma mais comportada a nível internacional mostra-nos que a realidade nas escolas é o reflexo da sociedade e, essencialmente, nas crianças e jovens, da sua família, do seu contexto familiar. Estamos a falar de valores, estamos a falar de determinadas ligações que podem ser muito dispersas e que se podem correlacionar. Podemos estar a falar de pais, como eu costumo dizer, que não têm a devida atenção pelas suas crianças e jovens. Eu uso muito o termo crianças órfãos de pais vivos, porque têm os pais, mas não lhes transmitem os valores, não há um interesse, não há um acompanhamento parental devido e competente. Essa poderá ser uma razão. A outra questão leva-nos muitas vezes às questões da violência doméstica. Uma criança, um jovem que vivencia num ambiente de violência doméstica, certamente que o seu comportamento será alterado com impactos negativos e esse reflexo pode ser transportado para o ambiente escolar e podemos ter ali um agressor de outros colegas, um bully, podemos ter um agressor também de violência no namoro. Esta correlação efetivamente pode estar muito interligada. E quando nós falamos aqui acerca desta parte aqui, e também falando aqui da violência no namoro, não é? Em fevereiro celebrou-se o Dia dos Namorados, não é? Embora o Dia dos Namorados seja sempre, não é? Principalmente se você é casado, pode namorar todos os dias, sempre pode, é sempre uma boa oportunidade, portanto, mas o namoro, só para me contrair um bocadinho, mas o namoro, muitas vezes essa violência não é só tanto da parte do rapaz ou da rapariga, ou seja, não é só da parte do rapaz, muitas vezes também há, porque muitas vezes nós pensamos que é só, muitas vezes as mulheres que sofrem de violência no namoro ou de violência doméstica, mas isso não é bem assim. Não, assim, estatisticamente, na base da denúncia e do que nós conhecemos, a realidade é que o perfil da vítima de violência doméstica e de violência no namoro em Portugal é maioritariamente do sexo feminino. Estamos a falar de algo que ronda os 75, 80% de vítimas do sexo feminino e o agressor no sentido inverso. No entanto, nos últimos anos esses valores têm sofrido algumas alterações. Falo de uma realidade nacional mais próxima. Se há 10 anos nós analisássemos os dados da violência doméstica, das denúncias, percebíamos quase 90% de vítimas de sexo feminino e os seus agressores, maioritariamente o sexo masculino. No último ano temos dados, através do relatório anual de segurança interna, onde encontramos todos os crimes que ocorrem em Portugal. O último relatório que reporta a 2022 indica-nos já uma relação diferente. Temos 75% de vítimas do sexo feminino, já temos 25% de homens, ou sexo feminino, a denunciar a violência doméstica. No entanto, acredita-se que é mais difícil para o sexo masculino denunciar o crime. Isto não é só em Portugal, é a nível mundial, por várias questões que têm a ver com as questões do machismo, com a vergonha de ir denunciar que alguém do sexo feminino é meu agressor e eu não me consigo defender. Há sempre essa relutância, mas os valores estão a mostrar que afinal não será bem assim. Mas não há dúvidas que o sexo feminino, tanto na violência doméstica como no namoro, é o perfil das nossas vítimas, e em Portugal também é essa a realidade. Agora, há muitos poucos dias sem um estudo da UMAR, que é o estudo a nível nacional que comporta uma maior amostra. A UMAR é a União de Mulheres Alternativa e Resposta sobre a violência no namoro. Eles entrevistaram cerca de, penso que foi 7.000 crianças e jovens em Portugal, das escolas, para perceber as questões da violência no namoro. Os resultados são sempre interessantes no sentido negativo, porque percebe-se que muitas das vítimas, que neste caso também se identificou maioritariamente do sexo feminino, muitas das vítimas não percepcionam que se estão a ser vítimas de violência no namoro. Estamos a falar de situações tanto do sexo feminino como do sexo masculino, de aceitação, por exemplo, da orientação, da forma como eu me devo vestir.
da orientação ou da ordem com que colegas do sexo contrário com que eu me devo relacionar. Estamos a falar aqui de uma abordagem em que existe aqui efetivamente uma questão de violência no namoro. Acaba por ser uma invasão de privacidade da própria pessoa, não é? Sim, totalmente. É exatamente aquilo que nós não pretendemos na nossa sociedade. Todos somos livres. E se um jovem, seja ele do sexo feminino ou do sexo masculino, com 15, 16, 17 anos, mostra esta visão de ter a orientação e o sentido de posse sobre o namorado ou sobre a namorada, efetivamente, se não for trabalhado de forma muito competente, teremos aqui um agressor ou uma agressora de violência doméstica no futuro. Uhum. E em relação aqui ao seu livro, o que é que nós podemos encontrar para nos ajudar? Bem, para além dos dados oficiais da violência em ambiente escolar, em contexto nacional, que nos traz aqui uma abordagem desde 2005, os dados estão sempre a alterar, vão sair mais, muito em breve, e temos essa análise mais descritiva e analítica da violência em ambiente escolar. De forma genérica, temos numa média de 2005 a 2022, temos uma média de 6.200 ocorrências em ambiente escolar. Eu digo ocorrências porque nem todas são criminais. O aluno que é mal intencionado, que numa situação de sala de aula tem uma abordagem um pouco mais fora do contexto, não estamos a falar de uma situação de crime, temos um comportamento inadequado. Isso não é incluído, é incluído nas ocorrências, mas não no âmbito criminal. 6.200 é a média de ocorrências por ano letivo em Portugal desde 2005. Estamos a falar só do ensino básico, ou seja, do primeiro ciclo ao ensino secundário, maioritariamente encontram-se nestas estatísticas. Isto quer dizer que por cada dia de aulas em Portugal existem cerca de 35 a 40 ocorrências em que é necessária a intervenção da polícia, em que há uma orientação e há uma necessidade de chamar as forças de segurança, que importa também referir que trabalhamos nesta obra, que é o Programa Escola Segura das Polícias da PSP e da GNR. É um programa do Ministério da Administração Interna, mas que é operacionalizada pela PSP e pela GNR. E percebemos que no âmbito destas 35 a 40 ocorrências que existem nestes últimos 15, 16 anos letivos, isto mostra-nos que por cada 240 alunos, em média, existirá algum deles que terá cometido um ilícito criminal ou uma situação que levou a ser inserida nestas estatísticas. Mas temos aqui quase 40 por dia. No entanto, a realidade, infelizmente, será muito superior. É essa a lógica. Acreditamos que, e quem trabalha nas escolas, a comunidade escolar, facilmente percebe que a nível nacional não existirão 40 ocorrências num dia em Portugal nas nossas escolas. Os valores serão substancialmente superiores e nós percebemos isso relacionando com um chamado relatório que terminou há cerca de 10 anos, que era do Observatório de Segurança Escolar. Fazia um relatório anual nas escolas. E nessa altura, os investigadores trabalhavam esse relatório, ligados à Direção-Geral de Educação, à DGEST. Existia uma plataforma em que as escolas, sempre que existia, as escolas públicas, sempre que existia uma ocorrência, um ilícito criminal em ambiente escolar, a escola incluía essa situação na plataforma, para assim termos estes indicadores, estes dados, para depois serem trabalhados nos âmbitos das políticas públicas e educacionais de prevenção. E os investigadores chegaram a uma observação relativamente alarmante. Apesar de termos estas 6.000 e tal ocorrências em ambiente escolar, percebeu-se que apenas 10%, 8, 9, 10% das escolas inseriam dados na plataforma. Temos 90% de escolas que não inseriam dados. Se temos 6.000 ocorrências em média, mas apenas 10% das escolas colocavam essa informação na plataforma, poderemos estar aqui com valores substancialmente superiores e nesta correlação conseguimos perceber isso. Mas, efetivamente, o que interessa é irmos percebendo cada vez mais estes números, porque é através deles que vamos trabalhar as questões da prevenção. E também, algo que eu também vi aqui no seu livro, que o Sr. Miguel falava que não é só dentro das escolas, é ao redor também.
Exatamente, esqueci-me de referir esse pormenor. Os ilícitos em ambiente escolar que são referidos e transportados para este relatório no Segurança Interna, onde está os ilícitos em ambiente escolar, envolve todas as ocorrências, maioritariamente, ou 99% delas são inseridas pelo programa Escola Segura da PSP e da GNR, mas inclui todas as ocorrências que ocorrem dentro das escolas, nas imediações e no trajeto escola-casa e casa-escola. Desde que tenha esta ligação à escola, todas as ocorrências que estes polícias e militares da GNR tiverem são transportadas para ilícitos em ambiente escolar. Envolve toda essa situação. No entanto, destes dados estatísticos, dos 6.200 em média por ano, percebemos que cerca de 70% deles reportam ao interior da escola, ao seu interior na sua totalidade, e cerca de 30% referem-se então às imediações da escola e ao trajeto casa-escola, escola-casa. Há assaltos, por exemplo, ocorrem em determinadas situações no trajeto dos alunos para as suas casas ou no trajeto da casa para a escola. E muitas vezes também quando tentam ir por caminhos mais curtos, não é? Às vezes fazer uns shortcuts, não é? Fazer uns caminhos mais curtos para poder chegar, às vezes, por exemplo, à escola, às vezes não é o melhor, não é? Porque às vezes mais vale fazer um caminho mais longo, onde nós conseguimos, por exemplo, ter uma boa visibilidade, não é? Conseguimos ver os carros, conseguimos ver as pessoas, conseguimos estar mais atentos, demorar mais uns minutos do que muitas vezes fazer, às vezes ir por caminhos mais curtos e que podem estar por exemplo, não sei se esse é o termo correto, né? Mas nos túneis, por exemplo, não é? Que às vezes há ao pé das escolas, quando as escolas se situam ao pé de casas e tudo mais, não é? Ou assim, escadas que a gente não consegue ver o fim, portanto, temos que estar sempre com os olhos, com os dois olhinhos bem cientes e uma coisa que também pode ajudar, digo eu, e você corrija-me se eu estiver enganada, por exemplo, nestes trajetos que vão para a escola e que vão e vêm para a escola, irem acompanhados, porque infelizmente temos muitas crianças que vão sozinhas, crianças, adolescentes, mais adolescentes, por exemplo, na área de Lisboa não se vê tanto crianças pequenas sozinhas, mas vê-se mais os adolescentes, mas andarem acompanhados. É importante também para ajudar. Sim, se nós tivéssemos uma informação mais abrangente das ocorrências em ambiente escolar, que nos são disponibilizadas no relatório da Segurança Interna, em que temos o número de ocorrências, as que são criminais e que não são, as que ocorrem dentro da escola e fora da escola. Mas depois, e também temos por distrito, também depois podemos falar aqui um pouco das ocorrências que há pelos distritos e pelos arquipélagos, também é disponibilizada essa informação. Mas não temos mais informação além dessa. Desde o tal Observatório de Segurança Escolar, que emitiu um relatório que terminou em 2010, 2011, não temos essa informação. Não temos informação se no exterior, se é junto ao portão da escola, se é um pouco mais à volta da escola, em zonas mais ocultas. Estou a falar de situações de bullying, de furtos, de roubos ou até de ofensas sexuais, que também mostram-nos uma realidade muito preocupante de quase 120 casos por ano nas nossas escolas nos últimos 15 a 6 anos. Dá quase um caso por dia de ofensas sexuais em ambiente escolar. Mas, como não temos essa especificação de se foi nas tais escadas, se foi no tal túnel, quem é polícia ou os professores da escola sabem, depois vem-se a saber que isso, mas transportado para um relatório mais completo não é essa informação. Mas ainda bem que tocou nesses temas, nessas questões da prevenção na rua, no trajeto escola-casa, ser acompanhado por um pai, por um irmão mais velho. Nós sabemos que isso nem sempre é possível. Há famílias que como nós, e há pouco falou que em Lisboa não se vê tanto, mas vê-se muito. Vê-se muitos jovens bastante novos a irem para a escola sozinhos. Temos pais que acordam às 5 da manhã para ir trabalhar e as crianças e os jovens, estamos a falar de crianças se calhar com 9, 10 anos que já fazem o seu pequeno almoço ou não e já vão para a escola sozinhas e não há ninguém que as possa acompanhar. E esta situação, claro que coloca em risco situações que possam ocorrer. Era bom que todos pudessem ser acompanhados, mas nós sabemos que isso não acontece e em muitos casos não é possível. Mas trabalhar essas questões envolve todas. O chapéu da prevenção é mais um. Segurança no trajeto escola-casa e casa-escola. E isto ocorre mais em zonas com mais densidade populacional ou há zonas do país em que os dados da violência são menores?
Sim, desta tal média de 6.200 ocorrências em média por ano, e realço que no último ano letivo foram 6.000 e quase 700, ou seja, houve um aumento de 30% entre o penúltimo ano letivo e o último ano letivo. Mas das 6.200 em média, Lisboa, só Lisboa, a 38% do total do país, das ocorrências denunciadas. A informação ou a relação é fácil. Lisboa é onde está o maior boom de população a nível nacional em contexto escolar. Percebe-se essa razão. Também acreditamos que pela questão da urbanização, da mais facilidade de chegar à informação da própria vítima e de saber como denunciar, será mais facilitada, digamos assim, do que num meio se calhar mais pequeno, mais rural, em que eu não vou denunciar que isto não aconteceu porque toda a gente vai saber. Existem várias questões interligadas. O Porto surge num patamar seguinte, o distrito, estamos a falar de distritos. O tal relatório anual de segurança interna divide estas 6.200 ocorrências por 20 pontos, os nossos 18 distritos e os 2 arquipélagos. Por exemplo, Madeira e Açores estão a meio da tabela, digamos assim, destes 20 pontos. Lisboa e Porto, só estes dois, quase 55% da totalidade do país. Setúbal surge de forma praticamente consistente, sempre em terceiro lugar. Aveiro normalmente em quarto, e depois na cauda temos Castelo Branco, Porto Alegre, Beja, Viana do Castelo. São os distritos que em média apresentam maior volume de dados. No entanto, quando correlacionamos com o número de alunos, é por aí que nós temos que ver aí de ocorrências, Lisboa e Porto continua na frente, mas depois há uma alteração bastante desarticulada, né, em comparação com os números. A correlação pode ser muito variável. Lisboa e Porto, mas sim, Lisboa e Porto, 56% destes 6.200 casos. E como é que, aqui num dos capítulos que também fala aqui acerca da violência, também fala, podemos encontrar também formas de podermos ajudar a minimizar estes dados? Sim, uma das principais razões da constituição desta obra é trazer essa informação. Estamos a falar de uma obra científica. Para além de ter complementado estes dados estatísticos com reflexões de especialistas sobre a matéria, a Comissão Nacional, a Casa Pia, o IAC, o Instituto de Apoio à Criança, a Polícia de Segurança Pública e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, dão-nos aqui também uma perspectiva do que fazem com as crianças e jovens e dão direções para se poder ajudar a prevenir a violência nas escolas ou a violência com as escolas. Isto nas escolas não quer dizer que a violência seja da escola, a violência é das crianças e dos jovens e é um reflexo da nossa sociedade e daquilo que eles podem vivenciar. Volto a referir pais desinteressados e pais agressores destas crianças e jovens estarão muito relacionadas com a violência que se passa nas escolas. Isso é um ponto assente e acredito que num estudo que irá sair no final deste ano, acho que vou comprovar isso de forma ainda mais efetiva na nossa realidade portuguesa. Mas o chapéu da prevenção, para trabalhar a prevenção da violência em ambiente escolar, tem várias dimensões ou várias correlações. Primeiro, também podemos falar na falta de meios que existem em ambiente escolar, meios para ajudar à prevenção. Nós vamos a uma escola secundária com 3 ou 4 mil alunos e se nos pusermos junto à escola, percebemos que encontramos 2 ou 3 assistentes operacionais num apoio e numa vigilância ao que está a acontecer. E facilmente, numa parte mais oculta da escola, poderemos ter situações graves, por exemplo, de bullying, ou de agressões, ou de injúrias, e que isto irá ter impactos muito negativos, não só nas vítimas, mas também nas crianças, nos agressores, porque também temos que pensar neles, porque têm que ser trabalhados de forma competente. Mas claro, a vítima... Ajudados, não é? Ajudados. Ajudados, sim. É nestas idades, porque senão estes jovens delinquentes, se não forem ajudados nesta fase, serão eles os futuros bandidos do nosso país. Isso é certo. Por isso é nesta fase que têm que ser trabalhados. A vítima num molde diferente, porque os impactos vão ficar, mas é muito por aí.
a prevenção é efetiva e percebe-se numa falta de meios humanos, materiais, uma maior vigilância por aí. Mas essencialmente tem muito a ver com a informação que também é disponibilizada à nossa sociedade para trabalhar com as nossas crianças e jovens. O impacto de um pai desinteressado e pouco presente, de uns pais, as questões da violência doméstica, mesmo em situações em que digam que é violência entre a mãe e o pai e a mãe, a criança não aparece, nunca abordaram, nunca agrediram, não. A criança sabe, se não sabe, ouve, se não presenciou, vê o olho negro da sua mãe, vê uma nódoa negra, eles sabem. E isso vai-se ver depois no seu comportamento com os pares e em ambiente escolar. O próprio programa Escola Segura das Polícias, que é efetivamente um ponto de referência e que trabalha com todas as escolas, nota-se no nosso estudo um desinvestimento do Ministério da Administração Interna nos últimos anos, no número de efetivo, no número de viaturas, vai quase 50% a menos do que o valor que havia em 2015-16. Estamos a falar de um posto da GNR, por exemplo, aqui da nossa área, onde se encontramos em que tem, se calhar, 20 ou 30 escolas para o programa, e se não tiver uma viatura, eles não conseguem fazer uma ligação estreita e presencial para ajudar também na prevenção e nas ações de sensibilização que dão junto das crianças e dos jovens. Os currículos dos professores, na sua formação inicial, mais informação e ferramentas para ajudar a reconhecer o que é que será um ambiente escolar, um desentendimento entre jovens, uma situação de bullying, mais informação, capacitá-los mais. O papel deles não é serem psicólogos ou assistentes sociais, mas a partir do momento em que tenham ferramentas para os ajudar a perceber que algo ali está mal com aquela criança ou com aquele jovem, por exemplo, nunca teve dificuldades nas aulas e de repente apresenta muitas negativas. Algo que se está a passar e é uma pequena coisa que, se nós tivermos essa informação, conseguimos perceber para trabalhar a prevenção. São estas dimensões essenciais. Também incluir a obrigatoriedade na educação para a cidadania que há nas nossas escolas, incluir a violência no namoro, a igualdade de género, o bullying, o cyberbullying, transmitir às crianças e jovens, logo desde o pré-escolar até, estas informações, o que é isto, o que é que está errado, é por aqui que não devemos de ir, é por ali. A igualdade de género é sempre uma base para muita coisa e estes temas têm que ser trabalhados logo do pré-escolar, para as nossas crianças e jovens, até a própria vítima se identificar como vítima e parar com aquela situação e ajudá-la a denunciar. E falou aí na questão da polícia segura e vocês fazem um trabalho extremamente importante nas escolas, porque os nossos filhos chegam a casa e falam, esteve lá o senhor da polícia e falou connosco e explicou-nos isto e disse-nos isto, e nós também conseguimos perceber, não é, que a informação vai chegando até eles, não é, porque muitas vezes os pais fazem o seu melhor, não é, e às vezes não conseguimos ir a todo lado, não é, às vezes nós achamos que somos super mulheres, principalmente as mulheres, não é, achamos que conseguimos chegar a todo lado, mas depois, quando vem assim uma situação, pensamos, ups, esta escapou-me, não consigo ir ali, mas um trabalho conjunto, não é? Que a Polícia de Segurança Pública nos ajudou imenso com a Polícia Segura, e nós vemos e conseguimos perceber que as crianças vão assimilando essas coisas e vão percebendo exatamente aquilo que o Sr. Miguel estava a dizer, que é: não é por aqui, não podes fazer isto, não podes ir por aquele caminho, isto não é o correto. Portanto, esse trabalho é muito importante e é essencial. E desde o pré-escolar, porque eles desde pequenino que vão aprendendo isso, e se nós instruímos o menino no caminho em que deve andar, tarde ou nunca se envelhecerá, portanto, tarde ou nunca se desviará dele, portanto, está nas nossas mãos podermos fazer o melhor por eles, não é? Porque são eles que vão cá estar no amanhã, portanto, nós não ficamos cá para semente, são eles que ficam cá no amanhã e temos que pensar exatamente também que sociedade é que queremos deixar, não é? O que é que os nossos filhos vão herdar? Portanto, cabe a nós transmitirmos os valores, ajudarmos no máximo que nós pudermos, e isto que nós falámos aqui dos pais não é de forma nenhuma dizer mal, seja do que pai for, nós damos o nosso melhor,
mas se precisa de ajuda, deve procurar ajuda. Se precisa de alguma coisa, deve o fazer para poder também, se temos os nossos filhos, temos que ajudá-los para que eles possam ser homens e mulheres como deve ser no amanhã, para que tenhamos uma sociedade mais segura, mais tranquila, para que eles possam ser os homens e mulheres que é suposto serem. Portanto, o nosso trabalho como pais é muito importante, o vosso trabalho como polícia é extremamente importante, porque trazem também muita segurança, não é? Mas também, ao mesmo tempo, vocês também têm uma carga, acabam por levar, digamos, desculpa a expressão, em cima com os dias maus das pessoas, não é? Às vezes é... Sim, como falamos já há pouco, eu estou aqui como autor desta obra, do que estamos a trabalhar, mas essencialmente como investigador do Centro de Estudos do Instituto Superior da PSP. Mas a nível profissional sou chefe da PSP já há 20 anos e já trabalho neste programa Escola Segura. É um programa de extrema importância. É pena não haver mais meios, mais investimento em meios humanos e materiais, mas o bombeiro, o polícia, o médico que vai à escola no dia da profissão e que transporta os saberes daquela profissão é muito importante. Mas sim, os polícias, como todas as profissões, têm os seus impactos negativos. Por exemplo, os polícias trabalham na escola segura, que lidam com situações também de extrema sensibilidade em muitas situações, não referindo nome nem escolas, mas passei por crianças que foram violadas, que foram queimadas, que foram batidas com fios e cintos, e percebemos que aquela criança, a partir daquele momento, a sua vida mudou para sempre. O impacto que teve, tenha 6, tenha 7, tenha 8, tenha 12, tenha 14 anos, aquilo vai ficar para a vida. Os professores tiveram aquela informação, também não se vão esquecer. Temos que saber lidar com essas situações e receber, tratar, encaminhar, proteger aquela vítima é sempre o mais importante. Por isso é que nos custa cada vez mais perceber o porquê de uma sociedade em que existe ainda muita violência doméstica. A violência doméstica depois é transportada para a esposa, para o companheiro e para as crianças e para os jovens, é a parte mais nefasta da nossa sociedade, porque as crianças são aqueles que estão mais desprotegidos. Defenderem-se é sempre muito, muito difícil, principalmente de pais agressores. Temos situações muito graves e que vão acompanhar a nossa sociedade durante muito tempo. Fala-se que será preciso, há pouco há um ano, um estudo em que dizia que para a violência doméstica ser erradicada da nossa sociedade seriam preciso pelo menos mais cerca de 5 gerações, 5 a 10 gerações. Estamos a falar de muitos e muitos anos. Mas para isso acontecer é preciso começar já a trabalhar de forma muito mais completa e competente as políticas de prevenção da violência doméstica, depois está interligada à violência nas escolas, à violência no trabalho, à violência em várias dimensões. Temos de trabalhar de forma muito competente a violência doméstica. Quando falo violência doméstica, entre a família, pais, filhos, pais, mulher, homem, mulher e pessoas do mesmo sexo, desde 2013, que a violência entre pessoas do mesmo sexo, a violência doméstica, também foi criminalizada e é violência doméstica. E a violência. E para quem é que se destina este livro? Eu penso que é direcionada a toda a gente, a todos os pais, para perceberem um pouco a realidade nacional. É claro que pela sua vertente científica, que vem de um pós-doutoramento em educação, muito importante para quem trabalha as matérias, investigadores, docentes, alunos que estejam a fazer licenciaturas, mestrados e até doutoramentos na área da educação, da psicologia, do serviço social também, essencialmente, e das polícias, das próprias polícias que trabalham em ambiente escolar, serão uma referência para terem esta obra. Onde é que podemos adquirir? Em todas as livrarias, é uma obra da Pactor, agradecer à Pactor por ter acreditado neste projeto, mas está disponível nas maiores livrarias nacionais, FNACs, Bertrands e afins. Muito obrigada por ter estado connosco. Foi muito bom recebê-lo e espero que venha mais vezes para conversarmos também, se calhar acerca de outros temas que também são importantes para podermos também contribuir para uma sociedade melhor. Eu é que agradeço e obrigado pela atenção, pelo tema e pela pertinência. Muito, muito obrigado. Obrigada.
e para si que está aí connosco. Espero que tenha gostado desta nossa primeira parte. E agora, na nossa segunda parte, nós vamos estar à conversa com o Daniel e com o Satiro, que eles fizeram algo em 24 horas. Você quer saber o que é? Não saia daí que nós voltamos já. E nós já estamos de volta. Não demorámos 24 horas a chegar, não. Demorámos apenas uns segundos, porque nós queremos que você conheça aqui o Daniel e o Satiro, que fizeram um projeto fantástico. E este projeto tem tudo a ver com algo que o Daniel também faz. Bom dia, Daniel. Bom dia, bom dia. Bom dia, Satiro. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Por estarem os dois. E antes de falarmos deste projeto fantástico do 24 horas, não é? Que deve ter suscitado curiosidade aos nossos telespectadores lá em casa, como é que nós fazemos um projeto deste, como é que vocês fizeram? Nós não, vocês fizeram um projeto deste em 24 horas, mas isto tem tudo a ver com algo que você também tem com este projeto, que é o Andamento. O que é isto, Daniel? O Andamento é um projeto que eu e o meu amigo de infância, o Francisco, criámos com o objetivo de explorar os nossos medos e desafiar-nos e fazer com que, ao partilharmos essas histórias, motivemos as pessoas também, elas, a sair da sua zona de conforto e tentarem coisas que se calhar pensavam que era impossível e que não conseguiriam. E então decidimos criar este projeto e, à medida que nós íamos crescendo como pessoas e fazendo esses tais desafios diferentes, partilhá-los com as pessoas para elas também fazerem o mesmo à sua maneira e as suas coisas, e mostrarem que devemos enfrentar os nossos medos e não nos devemos restringir a isso para crescer como pessoas também. E este projeto já tem quanto tempo, Daniel? Nós começámos no final de 2019, por isso estamos agora para fazer este ano de 5 anos e tem sido um processo de crescimento. Tem gostado da evolução deste projeto? Tenho, porque uma coisa que dizem é: Eia, a tua mãe deve sofrer bastante com o projeto, porque há muitas ideias que são malucas. E o pessoal pensa logo: a tua mãe, ela deve estar sempre com o coração nas mãos e assim. Mas a verdade é que, como o crescimento foi gradual, nós meio que fomos, à medida que íamos fazendo cada coisa, era um passinho mais desafiante, mais à frente, e então fomos habituando as nossas mães a ficarem tranquilas, porque era... sei lá. Você sabe que isso não é possível, não é? A mãe nunca fica tranquila quando um filho está a fazer assim alguma coisa que a gente sabe que exige um bocadinho mais, não é? A gente diz sim, vai tudo correr bem, mas a gente por dentro estamos, ops, tem que correr bem, ficamos nervosos, não é? Sim. Portanto, mas é bom essa preocupação que vocês também tiveram, neste caso, com as vossas mães. Sim, até porque o facto de haver essa apreensão de maior parte das vezes e depois nós continuamente provarmos que nada aconteceu de mal e que conseguimos superar esse problema, faz com que elas depois também tenham confiança em nós, que é do tipo, ok, em primeiro as coisas que nós fazemos são pensadas, ou seja, não vamos só sem pensar para as coisas e pode tudo correr mal, não. Podem acontecer coisas más, mas já meio que pensámos nelas e temos noção das consequências. Mas como continuamente estamos a provar que as coisas correm bem e o contrário, pronto, faz com que elas também fiquem mais tranquilas e não se preocupem tanto. E nós olhamos e pensamos assim, está tão crescido com um homem e a gente... Mas é bom, isso é bom, não é? É bom sinal. Enfrentar os medos. Conte-nos assim algumas experiências antes de você, até mais ou menos você chegar à altura em que tentou contagiar o Satiro, mas contagiou o Satiro por 24 horas. Ainda não foi numa destas aventuras mais mirabolantes, mas assim algumas aventuras, algumas experiências que tenha tido. Por exemplo, uma em que tivemos de enfrentar um bocado de um medo nosso, que eu nunca tinha apanhado boleias. E decidimos, de nada, atravessar Portugal a apanhar boleias só, em 3 dias. E pronto, na altura, como nunca tinha apanhado, apesar de já ter visto bastantes pessoas a apanhar boleias e a dizer que era tranquilo, fomos tentar provar que em Portugal dá para apanhar boleias, apesar de se calhar ser um bocado mais complicado, que é possível. E acabou por correr super bem
sei lá, 15 boleias que apanhámos durante essa viagem, que fizemos em 3 dias. Tivemos grandes histórias para contar, nunca tivemos assim nenhum problema, nem sei lá, alguma coisa que tivesse acontecido de mal. E logo aí já começou e mostrou que sim, as cenas correm bem, se nós também estivermos dispostos a isso, e enfrentámos esse medo. Depois, outro tipo... Mas essa questão aí das boleias, vocês apanhavam boleia de como? De qualquer carro que aparecia? Ou vocês mais ou menos escolhiam o carro à distância? Sim, aquilo dá depois mais ou menos para escolher. Nós penso que nunca recusámos uma boleia, mas podemos recusar eventualmente. Noutra viagem que já fizemos, em que apanhámos muitas mais boleias, sim, recusámos boleias de, sei lá, pessoas que não passavam muita confiança ou assim. Ou, por exemplo, houve umas boleias que os meus amigos estavam a apanhar na zona da Geórgia, por aí, na zona dos Balcãs, e veio um homem a dizer-lhes: olha, tenho aqui uns carros, se vocês quiserem conduzi-los até a Geórgia, podem ir, dou-os boleias e assim, e podem levar. Aquilo parecia um bocado suspeito, e eles, como é óbvio, disseram que não e não se meteram nisso. Pronto, aí depois também parte um bocado do bom senso e do feeling que temos em nós de que esta pessoa parece segura e assim. E acaba por ser uma confiança das duas partes, porque a pessoa que está a parar também tem que confiar da pessoa a quem está a dar boleia. Por isso é um bocado assim uma confiança mútua que, pelo menos na nossa experiência, 99% corre bem. Até agora, aliás, 100%, porque nunca tivemos problemas. E outra experiência sem ser das boleias? Tenha ficado assim mais marcado que o Daniel se lembra? Tenho, por exemplo, uma experiência bastante pessoal, que foi de me inscrever num triatlo, que é o Ironman, e é um triatlo bastante difícil, e inscrever nele com um ano para treinar, em que dediquei um ano da minha vida, enquanto trabalhava, só para treinar para isso, mas nunca tive aulas nem nada, aprendi tudo sozinho, nunca tive treinador nem nada. E foi um desafio gigante, porque era mental. Toda a gente dizia: tu não vais conseguir, porque normalmente o pessoal vai fazer esse tipo de provas, já fez triatlo, já tem bastante experiência e assim, e eu vinha do nada, fazia só as minhas corridas e decidi fazer isso. E foi um processo que eu tive de passar, de duvidar de mim próprio, de ansiedade, de será que vou conseguir, de perigo, porque havia mortes registadas na prova, especialmente por afogamento, e logo isso aí foi aquela primeira interação que pode ser perigoso, não é só a prova física, mas também é uma coisa perigosa. E pronto, passado depois vários desafios diferentes e assim, apareceu este novo projeto que não tem nada a ver com o que tinha feito para trás, que é relacionado com a música, que vem de um interesse pessoal de experienciar como é que é estar num estúdio e criar uma música, aquela sensação de estar o pessoal todo junto e depois estão aí a mandar dicas do o som podia ficar assim, o som podia ficar assim. Mas depois... este foi um desafio diferente. Exato. Foi em 24 horas. Exatamente. Foi uma maneira de eu experienciar isso num curto espaço de tempo. Então decidi perguntar às pessoas que nos seguem: olha, recomendem-me artistas pouco conhecidos, mas que acham que têm bom potencial. E então mandaram vários, e quando eu ouvi aqui o som do Satiro, fiquei naquela do adoro, este gajo tem bom potencial. Curti bué da música, que é bastante importante, que é, se eu não gostasse da música, se calhar não ia gostar tanto de fazer o projeto, porque convém ser algo que eu curta. E então fomos para este desafio, que era de fazer uma música em 24 horas e tentar fazer com que ela chegasse à rádio logo depois. Numa semana. Numa semana. Satiro, como é que foi esta experiência de ser contactado aqui pelo Daniel para fazer este desafio louco? Ele já tinha entrado em contacto comigo já há alguns dias, só que não estava muito crente naquilo. Achei um bocado duvidoso. Mas depois ele
porque eu depois ando na faculdade e porque tenho estágios e tinha de acordar cedo, já estava-me a preparar para ir dormir, já estava a dormir. E ele liga-me por FaceTime, videochamada. Eu atendo e ele assim, tenho um desafio para ti. Vamos fazer uma música em 24 horas e vamos tentar levá-la à rádio em uma semana. Eu, ok, pode ser, vamos tentar. E pronto, já combinámos o dia para fazer as coisas todas. Que a música chama Sábado e acabou por ser gravar a música e fazer o projeto todo no sábado. Foi assim também a deixa para isso. E aconteceu, fizemos a música e conseguimos chegar eventualmente à rádios locais. Primeiro, o nosso objetivo era fazer a música em 24 horas, já é um grande desafio. Depois era levá-la pelo menos a uma rádio local, que até aí eu via que era possível. Pronto. Depois, com o andar das coisas, conseguimos chegar a várias rádios locais, fazer entrevistas para rádios locais e chegámos à Cidade FM e chegámos depois à RFM mesmo também. E foi uma semana louca. Mas foi uma aventura super fixe. Super. Ficou contagiado aqui pelo Daniel. Sim, porque eu sempre adorei muito desafios. E este foi... E eu adoro música também. É aquilo que eu quero fazer da minha vida, né? Apesar de estar na faculdade isso, mas é uma coisa que eu amo mesmo. E misturar estes dois conceitos, desafios e uma música, foi a perfeição para mim. E depois com os meus colegas da minha label, da Unlock Music, tornarem-se tudo possível e foi ver o uma das coisas que me surpreendeu mais foi o Guilherme e o Jorge, que são os produtores que fizeram a parte toda do som. Foi a facilidade com que eles têm de ouvir o que o Satir tinha a dizer, de olha, eu quero começar tipo com e depois o Jorge começava logo com o piano ali a testar e tal. Pá, e numa hora já tínhamos meio que o esboço todo da música, assim a parte da sonoridade. O abstrato, o rascunho da música. Yeah. E fiquei surpreendido, não estava à espera de que se fosse possível fazer assim algo tão rápido de... E conseguiu surpreendê-lo. Claro, o Satiro, o Jorge, o Guilherme conseguiram surpreender, porque eu não sabia o que esperar, porque nunca tinha estado dentro de um estúdio a fazer música, então surpreendeu bastante. E eu sou um bocado... Eu não percebo nada de teoria musical. Eu gosto de fazer a música, sempre adorei, mas em termos de instrumentais não percebo muito. E depois aí é que entra a parte do Vargas, do Guilherme e do Jorge, que me ajudam nisso. Só que eu sou um bocado experimental a fazer as músicas, então às vezes não consigo transmitir bem a ideia que eu quero que a música seja. E eles não sei como percebem, e felizmente, senão não sei como é que seria, que do género, que era um som específico ou uma vibe específica, e eu digo, este som tem de ser assim, tem de entrar tipo... Tem de fazer e eles, exatamente, é isso. Com o piano, e eu, e acaba por ficar um resultado engraçado. Tanto depois eles também entram com a perspectiva deles, né? E é ali uma coligação de visões que acaba por dar um resultado, pronto, que foi o que se verificou, né? E o que é que retrata esta música de sábado? Pronto, nós fomos para o estúdio e eu tinha um bocado de receio, porque lá está, podia sair uma música má, feita em 24 horas e a música tinha de sair na mesma. Portanto foi um bocado um tiro no escuro. Então pronto, nessa semana eu tinha acabado o meu estágio da escola, estou a tirar Fisiologia Clínica, que é para exercer como técnico de cardiopneumologia e neurofisiologia. E estava a trabalhar no hospital, que é o Garcia da Horta, a estagiar lá, e todos os dias eu acordava às 5 da manhã e apesar de eu achar uma coisa que eu gosto de fazer, né, para o resto da minha vida, pronto, se a música é o plano instável e estável, que é a música e o hospital. Lá está, exigia um bocadinho de mim e eu sentia-me não estava disposto para aquilo como deveria estar. Estava a viver como se fosse outra pessoa, não era realmente eu.
E como era o último dia de estágio, depois no sábado já não era estágio, né? Cheguei ao estúdio e disse: esta semana toda estive na expectativa de chegar a este dia. Ou seja, eu comecei a semana já a pensar em acabá-la, não é? E é uma realidade um bocado triste, porque é a realidade de muitas pessoas. Começam a semana já com a expectativa de acabá-la para chegar ao fim de semana. É como se fosse uma onda do mar, que a onda vem, ficam afogados e depois quando tem outra maré baixa tentam respirar. Pronto, e vão vivendo a vida assim. E é uma ideia que me assusta, né? E assusta toda a gente. Então eu usei a metáfora do sábado, porque também é um amigo meu, nós temos uma brincadeira que é o Tomás Santos, e o nosso grupo, que é o Nunca Mais é Sábado, Nunca Mais é Sábado. E usei essa metáfora como se fosse a semana fosse o trajeto da vida, em que nós estamos na expectativa que algo chegue e por muitas vezes nunca chega, né? Por exemplo, o meu objetivo é fazer da minha vida música, ser um artista reconhecido em Portugal. E se calhar esse objetivo pode nunca chegar, apesar de eu viver na expectativa que chegue. E muita gente também vive na expectativa que chegue o momento deles. E pronto, ou seja, a metáfora do sábado é, ao longo da semana, a semana representa como se fosse a vida, e o sábado é o objetivo que nós queremos chegar, que nós vivemos na expectativa, sem ligar, prestar atenção aos dias da semana, à coisas que estamos a viver no momento, para chegar a um objetivo que se calhar nunca pode chegar e não aproveitamos a vida. Então a música fala da minha semana, literalmente. Não é só da minha semana, é da minha vida também, mas digo partes da música, literalmente estava a descrever a minha semana e ajudou-me bastante na letra, como o método de escrita. Pronto, a minha vida é um bocado ocupada, escrevo em transportes públicos, escrevo... É um de inspiração, não é? Na rua, tudo. Às vezes pareço um maluco a cantar nas ruas. Pronto, então ajudou-me bastante nessa parte da escrita, que foi escrita ali no momento, tudo ali a sair da cabeça e parece que foi combinado. Foi o último dia de estágio, pum. 24 horas. Satisfeito com o resultado, Daniel? Super satisfeito. Adorei a experiência, era muito do que eu estava à espera, que era E acima de tudo o objetivo era fazer amigos e conhecer malta porreira, e eu também lhes tinha dito logo no início que o objetivo inicial era de conseguirmos fazer a música 24 horas e levá-la à rádio. E como eu gostei tanto das músicas dele e acredito mesmo no projeto dele e na sua arte, eu disse-lhes logo e comecei logo, sou um rapaz criativo, acho eu, e comecei logo a ter bastantes ideias do, isto dá para ser um projeto em que isto não é só fazer uma música em 24 horas, mas sim torná-lo viral, ou seja, fazer com que isto aqui documente o início da carreira dele e mostre até onde é que ele pode ir. E foi a partir daí que surgiu a última parte deste desafio, que é de conseguir organizar-lhe uma mini tour por Portugal. E é nessa fase agora em que estamos, e aproveitamos, estamos aqui na televisão para, malta, se conhecerem bares, festivais ou assim, que estejam à procura de artistas muito bons, e o Satir, à procura de fazer grandes concertos, vai partir a casa toda. E depois deste projeto, ele já lançou o novo som dele, que é o Marcas, e desde então está a crescer bastante. Sim, e bastante bem. O objetivo agora é fazer uma tour por Portugal, internacional. Sabemos que malta aí da África também a ver. Vamos até... onde nos chamarem nós vamos. E nós gostamos muito do vestir, estamos a segundos de terminar o programa, mas eu espero que vocês venham cá mais vezes, porque acho que temos coisas muito interessantes para falar. Concordam? Certo? Sim. Muito obrigada por terem estado aqui. Obrigado, nós. Para si, quando consigo no próximo programa, um beijinho muito grande, um resto de um dia fantástico. Até lá.